Yoga. Ó, lista 4 aqui. Ó. Problemas. Pronto, gente. Olha aí. 5 questões para a gente escolher umas 2 aí para a gente se divertir. Agora de manhã. Média e situação de N alunos. Essa é a única que envolve registro, né? A gente adiantou alguma coisa aí na aula passada a respeito dessa questão. Aí tem lá, menor, maior percentual de pares e média, múltiplos de x da diagonal principal, produto dos elementos da diagonal principal e vetor de fatoriais. Alguém gostaria de pedir, sugerir alguma questão aí dessas para a gente começar? Eu acho que completar essa média e situação de N alunos. Acho muito bom. Eu não consegui, não. Média e situação de N alunos. É essa. Porque ele pede para organizar por ordem. Média e situação de N alunos. É essa a questão, né? Eu acho que está cortando um pouquinho, e também não está ajudando aqui o barulho aqui na minha casa, né? Mas essa, Juliana, você quer que a gente faça? Média e situação de N alunos? Pronto, beleza. Vamos para ela então, né? Então, a minha sugestão para vocês, né, gente? Quando forem fazer a prova prática, comecem pelas questões mais fáceis, leiam o enunciado de todas, escolham aquela que vocês acham que é mais fácil e comecem por ela. Né? Então, vamos supor que seja essa aqui, média situação de N alunos, né? É bom porque a gente já começa fazendo até uma revisão, assim, do que a gente fez na aula passada, né? Então, comecem lendo a descrição do problema com bastante calma, né? Ó, descrição. Fazer um programa que armazene nomes e notas das AB1 e AB2 de N alunos. Calcular e armazenar a média aritmética desses alunos e a situação de cada um, AP ou RP, sem as aspas, né? AP deve ser de aprovado, né? RP de reprovado, deve ser isso aqui. Imprimir uma listagem contendo nome, nota, média e situação de cada aluno. Considere média maior ou igual a 7 para a aprovação. Tudo bem, isso aqui é o enunciado, né, a descrição do problema. O formato de entrada. O formato de entrada vai ser um número inteiro correspondente ao número de alunos. E embaixo aqui tem nome, nota da AB1 e nota da AB2 de cada aluno. Então, eu sugiro que vocês leiam o formato de entrada e já deem uma olhada nos exemplos de entrada, né? Só tem um aqui, ó. Então, quando ele fala de número inteiro correspondente ao número de alunos, no exemplo, seria esse 3 aqui, ó. São 3 alunos na turma, né? E aí vem o nome, a nota da AB1 e a nota da AB2 de cada aluno. Então, mas olha que é assim, é na sequência, né? Tem o nome, tem a nota da AB1 e a nota da AB2. Aí depois vem, de novo, nome, nota da AB1 e nota da AB2, do segundo aluno, né? Por último, nome, nota da AB1, nota da AB2 do terceiro aluno, né? Então, assim, muitas vezes, o exemplo que aparece aqui, ele complementa o que está lá no formato de entrada, na descrição do formato de entrada, ok? Com dúvida em como colocar a média, né? Como calcular a média, né? Talvez, né, Júlia?
Vamos fazer isso sim. Ok, então os dados de entrada são esses: número de alunos, nome AB1 e AB2. Nome AB1 e AB2, nome AB1 e AB2, né? Dos N alunos, né? Tudo bem. Aí vamos lá para o formato de saída. No formato de saída, é o nome, a nota da AB1, a nota da AB2, a média e a situação de cada aluno. Conforme exemplo, olha lá, ele já manda no formato de saída você olhar o exemplo, né? Então, tem que aparecer o texto lá, ó. Nome, dois pontos, espaço. E aí vem o nome do aluno. AB1, dois pontos, espaço. E a nota da AB2. AB2, dois pontos, espaço, a nota da AB2. A média com duas casas decimais, né? A situação do aluno, nota em média, não tem acento na saída, né? Situação não tem cedilha, não tem tio. Né? A situação é AP para aprovado, RP para reprovado, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente leu a descrição, leu o formato de entrada, comparou com a entrada do exemplo, leu o formato de saída, comparou com a saída do exemplo. Então, eu acho que dá para a gente começar a implementar alguma coisa aqui. Alguém ficou com dúvida ainda com relação à descrição aí do problema? Eu acho que a gente fazendo o problema, né? Já fez isso, exatamente, Júlia. Na aula passada, né? Eu fiz uma parecida, né? Com essa aqui. Vamos fazer, então, né? Vamos lá. Olha, outra sugestão minha, que vocês façam no Python Tutor, tá? Usem o Python Tutor, ok? Eu acho mais fácil de tirar erros, ok? No Python Tutor. Bom, tá aqui, ó. Abri o Python Tutor e vou começar pela entrada de dados, né? Eu vou fazer uma entrada de dados que ele consiga ler essas informações, ou pelo menos informações seguindo esse padrão, né? Onde a primeira coisa que ele vai ler é N, que é um número inteiro correspondente ao número de alunos. Então, vamos lá, ó. N recebe, como é um número inteiro, int, input, abre, fecha parênteses, fecha parênteses. Pronto. Com isso, eu já consigo ler N, que é o número de alunos. Já transformei para inteiro, né? Bom, eu vou fazer uma estrutura de repetição for i in range n, ok? Para eu conseguir ler essas informações aqui, ó, de nome AB1 e AB2 de cada aluno. Quer dizer, pegando o finalzinho da aula passada, né? Eu vou criar uma lista cujos elementos são registros com as informações de cada aluno. Eu vou criar uma lista chamada turma, né, onde cada elemento de turma tem as informações de cada aluno. Ok? Eu tanto posso utilizar dicionário para criar esse registro, né, de cada aluno, como pode ser uma lista também. Ok? Eu vou fazer como lista. Tá? Vou fazer como lista. Agora, olha só, antes eu tenho que inicializar essa lista com as informações da turma antes de sair armazenando coisa, né? Então, quer dizer, turma vai ser uma lista com N valores zeros, né? Valores nulos. N zeros, né? Turma vai ser uma lista, assim, com N zeros, N elementos, tudo zero. Ok? Antes de eu sair armazenando coisa nela ali, né? Mas eu vou criar uma outra lista chamada lista aluno, que ela é inicializada com 3 zerinhos. Por que 3?
Porque seria o nome, a B1 e a B2, né? Do aluno, ok? A princípio, para a entrada de dados é isso. Depois eu vou precisar de mais um elemento para calcular a média e mais um para a situação. Mas vamos vamos por partes, né? Vamos fazer primeiro a leitura de dados. Então tá aí, ó. Aluno é uma lista com 3 zerinhos. A gente vai ver isso funcionando, né? Quando eu colocar para rodar. Bom, então, aluno, índice I, não é isso. É aluno 0, o primeiro elemento, vai ser o nome do aluno, né? Nome não precisa transformar em nada, então é simplesmente input. Abre e fecha, assim. Eu acho que é isso aqui, viu? Ó, aluno 1, que é o segundo elemento, é a nota da AB1. Bom, aí é float, né? Então, float, input, ok? Da mesma forma, eu vou aproveitar aqui, ó. Para armazenar a AB2, né? Então, com isso, eu consigo ler o nome, a AB1 e a AB2 do aluno, e agora eu vou pegar as informações do aluno e colocar na lista turma. Então, turma índice I recebe aluno. Eu acho que isso aqui vai funcionar, viu? Vamos fazer um teste, gente. Né? Vamos fazer um teste para ver o que ele está fazendo aqui, né? Vamos lá, vamos visualizar o que ele está fazendo. Bom, visualizar a execução. Eu vou entrar logo com o número de alunos. Vou colocar 3 alunos. Vou botar 2 só, vai ficar mais rápido. Submit, 2. Tá bom, então N é 2. Next. Ó, ele já criou a lista turma com 2 zerinhos, né? Ok. Next. I começa com 0. Aí ele cria a lista aluno com 3 elementos, tudo zerinho. Ele está me pedindo aqui, ó, o nome do aluno. Eu vou colocar exatamente, ó, é o Zezinho da Silva. Tirou 10,9,5, né? Pronto, então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, Zezinho da Silva, submit. Pronto, o nome Zezinho da Silva é o primeiro elemento da lista aluno. Ele está me pedindo agora a nota da AB1, né? Do Zezinho, é 10. Ó, já vai transformar para float. Demorando? Foi que houve aqui? Uma doidice. Ah, pronto, mas foi. Ó, 10, já está lá, ó. E depois, ó, 9,5, que é a nota da AB2 do Zezinho. Tá tão devagar, né, gente? Pronto, tá aqui, ó. Zezinho da Silva, 10,9,5. E agora, ele vai executar a linha 8, que é pegar a lista aluno e jogar na lista turma. Olha o que vai acontecer quando eu der next aqui, ó. Ó, o primeiro elemento da lista turma é a lista com os dados do Zezinho. Zezinho da Silva tirou 10,9,5. Quando eu der next, o I agora é 1. Ele vai para o segundo aluno, né? Ele vai zerar a lista aluno. Ó, zerou a lista aluno. Estão vendo? Ele vai estar me pedindo agora os dados do segundo aluno, Joãozinho dos Grudes, ó, 1,5 e 0,8. Ctrl V, submit, tá lá o nome do cara, 1,5, submit. Devagar, 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 devagarinho. Pronto, tá aqui, 1,5 e 0,8. Submit.
Ah, agora foi. Né? Então, assim, aluno agora, né, tem os dados do segundo aluno. Next, e ele vai pegar essa lista e vai armazenar na lista turma. Quer ver? Pronto, está lá, gente. Está lá, acabou. Se der um next aqui, vai acabar o programa. Pronto, acabou. É isso aí, ó. Então, eu penso que a leitura de dados eu estou conseguindo fazer. Alguém não entendeu? Alguma dúvida aí? Gente, por favor, podem perguntar, viu? Não existe pergunta ruim. Eu já falei, né? Isso aqui. Pergunta ruim é aquela que você tiver e você não perguntar, você guardar para você e achar que com o tempo ela vai desaparecer assim do nada, né? Se vocês não estiverem entendendo, perguntem, tá? Bom, eu acho que eu consigo fazer a entrada de dados, viu? A entrada de dados desse programinha aqui, eu acho que está pronta, viu? Eu acho que está assim. O que eu preciso fazer agora? Deixa eu voltar lá para o. Bom, eu só fiz a entrada de dados, né? Só li o nome, a B1 e a B2 do aluno. Ele pede para eu calcular a média e verificar a situação do aluno, né? Então, o que seria a média? A média é a B1 mais a B2 dividido por 2, né? Sendo que eu vou precisar de mais um elemento na lista aluno para armazenar essa informação. Então, quer dizer, o aluno agora vai ter 4 elementos nulos, né? Porque aluno 3, que é a média, vai ser, espera, aqui é entre parênteses, vai ser aluno 1, que é a nota da AB1, não é isso? Mais aluno 2, essa soma dividido por 2. Então, aluno 3 é aluno 1 mais aluno 2 dividido por 2. E ainda digo mais, eu vou precisar de mais um elemento em aluno, subiu para 5 o número de elementos, que é para definir a situação do aluno entre aprovado e reprovado, AP e RP, né? Considerando média 7. Então, eu vou ter que colocar uma estrutura condicional aqui, ó. If. Isso, exatamente, Julian. A média é somar a B1 com a B2 e dividir por 2. Simplesmente isso, né? Ó, if aluno 3, que é a média, for maior, não, for menor, vai, for menor do que 7, 2 pontos, o que acontece? Bom, se isso acontecer, aluno 4 recebe RP, né? RP. Como é uma informação tipo texto, eu tenho que colocar entre aspas, né, gente? Entre aspas. Agora, se não, ó, else, 2 pontos, aluno 4 recebe AP. Eu acho que é isso aí, viu? Ó, se a média, que é aluno 3, for menor do que 7, aluno 4, que é a situação, recebe RP. Não é isso que eles dizem? RP, de reprovado. Se não, aluno 4 recebe AP, de aprovado. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá legal isso aqui, hein? Com isso, eu calculei a média e, em função da média, defini a situação do aluno, né?
entre AP e RP. Alguma dúvida, gente? Até aqui, me digam. Tá pra... Tranquilo, né? Professor, Sim, pois não. no caso vai ter que imprimir o nome da média. O senhor coloca isso no final? Isso, falta a saída de dados, né? Agora, a gente vai fazer a saída de dados conforme esse formato aqui, ó. Eu acho que é só isso que está faltando. Ok? Vou fazer agora. Né? Para isso, eu vou precisar de um outro for. Eu vou fazer um outro for aqui, ó. For i in range n. Dois pontos, né? For i in range n. Aí eu vou escrever essas coisas aqui, ó. Nome AB1, AB2, média situação. Né? Então eu quero print. Eu quero print, hein, gente? Eu quero print assim, ó. Opa. Nome, dois pontos. Aí, deixa eu pensar, viu? Seria nome. Agora, aqui, será que eu consigo só com... eu acho que sim, sem formatação nenhuma, sabe? Se eu colocar nome, dois pontos, e aqui colocar turma e 0. É uma matriz, né? Na verdade, ó. O nome do aluno, ele está lá na lista. Bom, enfim, é na linha e coluna 0. Esse é o nome do aluno, né? É o nome do aluno. Não sei se vai dar certo, se precisa colocar um espaço aqui antes, eu não sei. Vamos fazer um teste, né? Depois ele quer a nota da AB1. Mas a nota da AB1 aí é formatado com duas casas decimais, que eu vi isso. Então eu vou precisar do ponto format, viu? Ó, AB1, dois pontos. Aí aqui vai aparecer a nota da AB1 com duas casas decimais. Então, dois pontos, ponto 2F. É isso? Acho que é, né? E fecha, ponto, format, e aí vem turma e 1, né, que seria a nota da AB1. Se tiver algum erro, a gente vai ver quando a gente testar aqui, né? Então, AB2 é aqui, é o turma I 2, e aqui nota de AB2, tem a média, turma I 3, não, aqui tem que escrever média. É dois pontos, gente? Coloca? Média, dois pontos e vai a nota. E depois vem a situação, né? A situação tem um texto também, ó, situação, dois pontos e vai, né? Então, deixa eu ver se dá certo, assim, ó, print. Esse aqui não tem formatação, né? Situacal, dois pontos e vírgula, turma I 4, né? Não sei, gente, se vai dar certo, certinho mesmo, né? Isso aqui, mas eu acho que é isso, viu? Nome, e aí vem o turma I 0, AB1 com duas casas decimais, turma I1, AB2, duas casas decimais, turma I2,
média com 2 casas decimais, turma I 3. E depois o situação. Não sei se vai dar certo. Eu também não sei se alguém ficou com dúvida com relação a esse turma I0, turma I1, turma I2, turma I3, turma I4, né? Isso aqui é uma matriz, né, gente? É assim, o que é uma matriz em Python? É uma lista cujos elementos são as linhas da matriz, que, por sua vez, são listas, né? Então, notem que a variável turma I é exatamente isso. É uma lista cujos elementos são listas, referentes a cada aluno, né? Então, é por isso esse turma I 0, 1, 2, 3, 4. Alguma pergunta, gente, até aqui? Antes da gente partir para um exemplo aqui, para ver se deu certo mesmo. Vamos lá, né? Para fazer o print, sempre tem que colocar o for, abrir. Então, esse for aqui, ó, é porque eu quero informações de N alunos, né? Eu quero escrever, assim, nome, AB1, AB2, média, situação de cada um dos alunos. Então, por isso que eu coloquei a estrutura de repetição com o for. Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Aquele mesmo exemplo, ó, 2, só com 2 mesmo. Eu vou com... vai com 2, com 2. Com 2, pronto, submit, tá lá, N é 2, next, criou turma com 2 zerinhos, next, I começa com 0, next, aluno, tá lá, ó, com 5 zerinhos, né? E aí tá me pedindo já o nome do primeiro aluno. Vou colocar exatamente esse, gente. Exatamente esse aqui. Zezinho da Silva, submit. E eu me lembro que ele tirou 10, AB1. Olha lá, vai armazenando, né? Depois ele tirou 9,5, AB2, não é isso aí, ó? Tá. Ele vai calcular a média agora, ó, 9,75, já tá lá. Next, ele tá na estrutura condicional, ó. Em AP, ó. Next, ó lá, ó. A lista aluno tem o nome do Zezinho, a nota da B1, a nota da B2, a média e a situação do Zezinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa lista aluno e vou armazenar na lista turma, ó. Linha 13, ó. Turma aí recebe aluno, quer ver, ó? Pronto, tá lá, ó. Turma é uma lista com 2 elementos, onde o primeiro elemento são os dados do primeiro aluno, né? Next, o I é 1, agora. Next, aluno, 5 elementos zerados. Está me pedindo o nome do segundo aluno. Vamos lá para o Joãozinho. Joãozinho, submit. Está lá, Joãozinho. Precisa estudar um pouco mais, né? Ó, 1,5. E depois piorou, foi tudo aqui, 0,8. Certo, e next. Olha a média lá do Joãozinho, ó, 1,15. Next. A situação dele vai ser RP, né, gente? Aí é complicado, né? E agora, next, vejam bem, na lista turma, o segundo elemento são os dados do Joãozinho, né? Então tá lá, tá tudo armazenado, todos os dados armazenados na lista turma. O primeiro elemento de turma são os dados do primeiro aluno, o segundo elemento são os dados do segundo aluno. Ok? Bom, acho que agora a gente vai aqui para a linha 14, né? Linha 14, o I volta para 0,
E aí ele vai imprimindo essas coisas aqui, ó. Vamos ver se o print ficou legal. Dá para ver aqui, ó, na tela. Ah, tá legal. Tá legal. Olha aqui, ó. Nome, 2 pontos, Zezinho da Silva. Eu acho que está indo bem. Ó, a B1 é 10, né, com 2 casas decimais. Ó. A B2, 9,50. Média, 9,75. Situação, ó, AP. Né, tá tudo bonitinho, gente. Tudo bonitinho. Next, o I agora é 1. Next, olha o nome lá do segundo aluno. Next, nota da AB1. Next, nota da AB2. Next, média. Por último, situação, RP. Notem, tá igual, né? Pelo menos para os 2 primeiros alunos aqui, ó, tá igual. Eu acho que esse programa tá certo, viu? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Eu acho que ele tá certo, viu? Tranquilo, professor, deu para entender. Tranquilo, né? Bom, então tudo bem. Então, e assim, olha como é mais interessante desenvolver o programa no Python Tutor, que você vai vendo o conteúdo das variáveis, né? É muito melhor do que você chegar lá no The Huxley e tentar fazer o programa direto no The Huxley, né? Eu não acho legal isso. Entendeu? Mas cada um, né, fica ao critério de cada um aí, ok? Bom, gente, então agora podemos pegar aqui, ó, esse programinha, ó, copiar, e eu vou jogar lá no The Huxley, né, que agora eu acho que ele está certo. Enviar a resposta. Esse problema aqui eu já tinha feito antes, né? Será que eu fiz com dicionário? Fiz não, né? Fiz com lista mesmo. Mesmo jeito. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar como a gente fez agora, tá? Essa versão que a gente fez. E vou colocar um erro, tá? Vou inventar um erro aqui, ó, para vocês verem como tirar um erro, né? Como tirar erro. Qual é o erro que eu vou colocar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar que é com 2 casas decimais, tá? Só para dar um erro aqui. Ops. Vai ficar com um erro. Pronto, eu não falei que era 2 casas decimais, tá? Vou executar o código. Ele deve estar executando aí. Executou. Deu uma saída de dados aqui, tudo bem. E vou enviar a resposta, tá? Enviei a resposta, mas olha, deu erro. O programa não produziu a saída esperada, olha. E agora? Quer dizer, isso aqui faz parte do processo de programar, né, gente? Tirar os erros do programa, isso aí faz parte. Não tem nada de errado, né? Eita, deu ruim aqui. Não, faz parte. Tirar os erros do programa faz parte, né? E então, o que vocês devem fazer quando der o erro, assim, ó, vai lá em progresso. Aqui apareceu, né? Ó, tem 3 casos, todos os 3 estão errados. Mas se não aparecesse, você envia a resposta de novo, até aparecer o progresso. Ó. Aqui já não... Não, aqui apareceu. Pronto, tá aparecendo, né? 3 casos, todos 3 errados. Cliquem no caso. E aí ele vai mostrar, ó, a entrada utilizada para testar o seu programa, qual a resposta esperada e qual foi a resposta que a gente obteve, né? Eu estou achando estranho aqui, porque ele ficou meio chateado também aqui com o nome, né? Mas dá para ver claramente que era para escrever com 2 casas decimais as notas, mas ele escreveu com mais casas decimais, né? Com 6, né?
Então, ó, se vocês olharem o segundo caso, o Guinho, Zezinho e Luizinho, ó, mesma coisa lá, ó. Terceiro caso, eu, ó, Francisco Patrick, ó, só tirou 10, ó. Que mala, né? 10 e 10, ó, que modéstia, né, gente? Um aluno só, eu tirei 10 e 10. Mas, enfim, tá errado aqui as casas decimais, né? Então, aí você volta lá, eita, esqueci que era com duas casas decimais, ó. Ponto 2F, ponto 2F. Será que vai dar certo ó, isso? Não sei se... Não sei não, viu? Porque eu tô achando estranho que o nome aparecia errado também, né? Bom, vamos consertar isso. Vamos consertar isso. Depois a gente vê aqui, ó. Executar o código. Professor, Sim. não é porque depois de nome tem um espaço, não? Eu acho que é isso. Pode ser, viu? Vamos. É bom, né? A gente. Sim, mas eu já executei aqui. Pronto. Ele executou aqui, ó. Vamos enviar a resposta. Ver se agora vai. Pode ser que esteja faltando espaço, realmente, né? A submissão está sendo avaliada. Possui erro de apresentação, ele ainda diz aqui, ó. Mas é a mesma coisa, viu, gente? Clica lá no erro de apresentação, ó, e agora eu estou vendo que o que é isso mesmo, né? Porque olha só, aqui aparecem dois espaços, ó. Por exemplo, antes do nome, tem dois espaços, não só tem um espaço, tem dois. Estão vendo? E no meu só tem um. Ah, então isso acontece antes do nome e antes da situação também. Vocês estão vendo como é importante checar os casos que deram errados, né? É exatamente isso, ó. A única coisa que está errada é aqui, ó. Antes do nome tem dois espaços e no meu só tem um. Antes do AP tem dois espaços e no meu só tem um. Tá vendo, gente? É um detalhe, né? Mas que esse detalhe aí ele impede que o programa dê certo, né? Então, que eu coloquei um espaço só, não é? Não, aliás, antes do nome eu não coloquei espaço nenhum, então vou colocar. E antes da situação também não. Ah, era só isso. Eu acho que era só isso que faltava, viu? Ó, executar o código, foi, e enviar a resposta. Espero que vá agora, né? Vamos ver. Será que ele está indo? Ah, olha lá, já foi, ó. Problema resolvido com sucesso. No progresso, os 3 casos agora estão corretos, né? E aí a gente fica feliz. E aí, gente, dúvidas? Quer dizer, das 5 questões da lista, uma já foi, né? Uma já foi. Ok? E aí, gente, nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Tá? Ficou bem claro mesmo, né? Quer dizer, fiz bem devagarzinho, né? Quase uma hora aí fazendo a questão, né? Bem devagarzinho mesmo. Parando. Mas tá aí, tá feita, né? Nada, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Beleza, beleza, então. Bom, como eu falei para vocês, temos tempo para mais uma. Deixa eu voltar aqui para o turmas. Engenharia Civil. Cadê ela? Nossa, como o The Huxley está meio preguiçoso aí. Lista 4 problemas. Pronto. Então, uma já foi.
E aí, abro agora para sugestão de mais uma questão. Múltiplos de x, né? Essa é muito boa, viu, Samuel? Envolve matriz também, né? É muito boa essa questão. Foi bom você ter escolhido essa, viu? Questão que envolve, né, uma certa dificuldade, ela envolve matriz, ó, array bidimensional, né, que é a matriz. Envolve repetição, decisão é o if, né? É a condicional. Vamos para ela sim, essa é muito boa. Então, gente, de novo, né? A repetição leva à perfeição, né? Então, de novo, qual o procedimento para resolver a questão, né? Leiam a descrição, muita calma, muita calma. Ó, fazer um programa para ler e armazenar uma matriz A com dimensão n por n, n linhas, n colunas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler uma matriz n por n. Bom, antes eu tenho que ler o n, né? Tá bom. Gerar um vetor B contendo apenas os elementos múltiplos de x da diagonal principal da matriz. Eu vou ter que entrar com esse x também aí. Da diagonal principal, né? Onde a linha é igual à coluna. Elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, né? Ok, essa é a diagonal principal. Caso não existam múltiplos de x na diagonal principal da matriz, imprimir NMDX. Não existem múltiplos de x, deve ser isso aí, sem aspas, né? Tá certo. Vamos ver esse formato de entrada aqui, ó. 2 números inteiros na primeira linha, correspondentes à ordem da matriz e o número x, respectivamente. Vamos dar uma olhada no exemplo já? Tem 2 exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, 2 e 3. O 2 é o n, é uma matriz 2 por 2, né? E o segundo valor, que é o 3, é o x. Certo. O n é 2 e o x é 3, tá bom. N vezes n números inteiros, são inteiros, né? Em coluna, correspondentes aos elementos da matriz, seguindo a ordem. Linha 1 da matriz, linha 2 da matriz, 3 pontinhos, linha N da matriz. Então, aqui seria assim, a primeira linha da matriz, ó, é 1 e o 2. Segunda linha da matriz, 3 e 4. Tá? No outro exemplo, eu tenho uma matriz 3 por 3 e o x vale 2. Então, se é uma 3 por 3, ó, primeira linha da matriz, 2, 1, 3. Segunda linha da matriz, 4, 5, 6. Terceira linha da matriz, 7, 9, 8. Beleza. E o x é 2, né? Tá bom. Como é a saída? A saída é o seguinte, o formato de saída. São n números inteiros, separados por um espaço. Ixi, é complicado, hein? Correspondentes aos elementos do vetor B. Ou então, NMDX sem aspas. Por exemplo, nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo, deu NMDX, né? Porque a diagonal principal não tem nenhum múltiplo de 3, né? Deixa eu colocar isso aqui num slide, gente. Só um instantinho. Estou com um slide aqui de outra aula, não tem nada a ver. Isso aqui é alvenaria estrutural para arquitetura. Nossa, eu acho que é essa aqui. Olha lá, alvenaria sob compressão simples, exemplo lá de aplicação, foi embora. Tá bom, deixa eu pegar lá no final.
Nem tanto, no final, assim, cadê? Volta. Mas que preciosismo, né? Tá, inserir um novo slide, tá bom. Desenhar, aqui, vou desenhar, eu quero desenhar em preto aqui, pronto. Então, o primeiro exemplo, cadê o primeiro exemplo? O primeiro exemplo é esse aqui, ó. É uma matriz 2 por 2, onde a primeira linha é 1, 2, a segunda linha 3, 4. Então, vamos lá. É uma matriz 2 por 2, primeira linha é 1, 2, segunda linha 3, 4, né? É isso aqui, a matriz 2 por 2, né? Tá. E o x vale 3, né? Então, nesse caso, ó, o n, que vale 2, é uma matriz 2 por 2, né? Ó, 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E o x vale 3. Bom, a diagonal principal, que é essa daqui, ó, 1, 4, não tem nenhum múltiplo de 3, né, gente? O 1 não é múltiplo de 3 e o 4 não é múltiplo de 3. Bom, é por isso que a resposta da NMDX, né, tudo maiúsculo nesse caso aqui. Ó. Bom, o segundo exemplo é esse aqui, ó, é uma matriz 3 por 3 e o x vale 2. Então, a primeira linha da matriz é 2, 1, 3, né? Vamos colocar isso aqui no slide, né? Vamos lá. Então, agora é uma matriz 3 por 3, onde a primeira linha é 2, 1, 3, né? Então, 2, 1, 3. Segunda linha é 4, 5, 6. Então, 4, 5, 6. Ok. E a última linha, 7, 9, 8, né? Então, 7, 9, 8. A diagonal principal, olha ela aqui. Pronto. E quem é o x mesmo? É 2, né? O x vale 2. Nesse caso aqui, ó. Então, nesse caso, o n vale 3 e o x vale 2, né? É uma matriz, ó, gente, 3 por 3. Ok? Tá bom. Então, deixa eu ver. Tem múltiplo de 2 aqui na diagonal principal? Tem. Opa! Tem aqui, ó. O 2 é múltiplo de 2, né? O 5 não, mas o 8 é também. Opa, beleza. Então, nesse caso, o vetor que ele quer que a gente imprima é o 2 e o 8, né? São os elementos da diagonal principal que são múltiplos de x. No caso, x é 2 aqui. Deu isso mesmo a saída, ó. 2 e 8. Ó. Tá certo. Tá certo, tá certo. Bom, vejam bem. Muitas vezes é importante você fazer esse rabisco aí numa folha de papel, num caderno, né? Para você entender melhor o programa. Como é que você vai escrever o programa computacional para resolver esse problema, né? A gente entendeu como é que faz, assim, na mão, mas para criar um programa computacional a partir disso daqui, pode não ser tão simples assim, né? Mas entender como é que faz no papel é um passo inicial bem interessante, né? Ok, gente? Alguma dúvida com relação ao que esse programa aí tem que fazer? Pelo menos resolver ele no papel aí, eu sei, né? Vamos tentar fazer o programa, então, né? Para resolver esse probleminha aí? Vamos lá? Bom, eu vou... Professor, Sim, pois não? o X é o quê? Então, o x é o número que ele quer saber se tem múltiplos de x na diagonal principal, entendeu? Por exemplo, no primeiro caso,
No primeiro exemplo, o x vale 3. Então, ele quer saber se na diagonal principal existem elementos múltiplos de 3. E nesse caso não tem, porque 1 não é múltiplo de 3, 4 não é múltiplo de 3, né? Então, não tem múltiplos de x, né? Na diagonal principal. No segundo caso, o x vale 2. E aí eu tenho que ver se na diagonal principal eu tenho múltiplos de 2. Tenho. Próprio 2. E o 8. O 5 não. O 5 não é múltiplo de 2, não. Entendeu? Então, o x é isso daí. É para saber se tem múltiplos de x na diagonal principal, né? Ok? Entendi. Beleza. Gente, vamos então no Python Tutor aqui para ver se a gente consegue escrever esse programa aí, né? É bom, a gente começa pela entrada de dados, tá? Vamos ler essas informações aqui, ó, de N e X, que estão na primeira linha. É o N e o X, ó, 2 e 3, 3 e 2, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, né? E aí eu tenho que ler a linha primeiro, né? Tenho que ler a linha. Então, linha recebe input, beleza. Tenho que split, quebrar essa linha em duas informações. A primeira é N, a segunda é X, então recebe linha.split, né? Lembrem disso daí. E depois eu tenho que transformar cada um desses aí em número inteiro, né? Eles estão como caractere. Então, N recebe int N e X recebe int X. Eu acho que isso aqui está certo. Já vamos fazer um teste, né? Vou fazer um teste, ó. Vou botar para rodar esse negócio. Vou colocar 2 e 3, né? Primeiro exemplo. Submit. Olha lá. A variável linha armazena o 2 e o 3, sendo que como caractere, como string, né? É um string. O split é para quebrar a informação em duas, em N e X. Ó. Então, N vale 2 e o X vale 3. Sendo que ainda está entre aspas. Ainda é caractere. Ok? No split, a opção padrão para separar as informações é o espaço. Ok? E é exatamente o que acontece aqui, ó, nessa entrada de dados. É espaço que separa uma informação da outra, né? Então, ele vai transformar o N inteiro na linha 3, transformou, e vai transformar o X em inteiro na linha 4, transformou. Então, era isso que eu queria, né? Porque ele fala, ó, que na primeira linha são dois números inteiros, né? Correspondente à ordem da matriz e o número X, respectivamente. Quer dizer, ler a primeira linha, transformar em número inteiro, isso daí já fizemos, né, gente? Já fizemos. Bom, falta ler agora a matriz, né? Como é que eu vou ler essa matriz N por N? Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que é a matriz A, certo? Ele dá nome para essas coisas aqui, não sei, na descrição aqui. Fala, aqui, ó, matriz A, né? Fala depois aqui em vetor B, com os elementos da diagonal principal, que são múltiplos de X, né? Então tá bom, vamos lá. A, eu vou começar dizendo que é uma lista com N zerinhos, né? A é uma lista com N zero. Ok. Eu vou fazer a estrutura de repetição for i in range N, dois pontos. E aí eu vou ler
linha por linha, né, gente? Linha por linha. Então, será que eu posso usar a própria variável linha? Eu vou colocar linha A, tá? Vou ficar um nome diferente aqui, tá? Linha da matriz A, ok? Linha da matriz A é uma listinha com tudo zero também, com N zeros, né? E aí, mas aí eu tenho que fazer uma outra estrutura de repetição, né? Porque matriz são dois laços, né? Um das linhas e o outro das colunas, né? Eu tenho que fazer, ó, for J in range N, para eu ler os elementos da primeira linha inteira. O I é o índice das linhas e o J é o índice das colunas, ok? Então, for J in range N, a linha A, índice J, ele fala que os elementos são números inteiros, né, gente? N vezes N, números inteiros, em coluna. Olha aqui no exemplo, né? Ok, então aí não vai precisar de split, né? Beleza. Então, int input. Olha, com isso, quando eu sair desse for da linha 8, ele vai ter lido toda a linha, e agora eu preciso armazenar em A essa linha, né? Linha A, ficou linha A, né? O nome aí da figura. Ok? Se eu estiver incomodado com esse linha A, eu posso fazer assim, ó. Linha 1, tá? Pronto. Ficou linha 1 e aqui acaba com esse negócio de linha A, né? Só linha mesmo, pronto. Ok? Melhor. Vamos ver se a gente entendeu, né? Vamos lá, de novo. Primeiro eu li NX, né? Tudo bem. Depois eu criei uma lista que se chama A maiúsculo, que tem N zerinhos, né? Tudo bem. For I in range N, linha, eu vou ler linha por linha, né? Linha recebe N zerinhos também. For J in range N, linha J recebe int input. Já está transformando para inteiro. E A índice I recebe a variável linha. É parecido com o que a gente fez na questão anterior, né? Onde eu criava o turma com N zerinhos, depois aluno com 5 zerinhos lá, e depois armazenava aluno em turma, né? Aqui é parecido, é bem parecido. Era bom a gente fazer um teste, né, gente? Pelo menos com aquele pequenininho lá. Ó, 2 e 3, submit, tá lá, linha 1 é 2 e 3. N, 2 e o 3. Transformou o 2 para inteiro, transformou o 3 para inteiro, beleza. O A é uma lista com 2 zerinhos. O I começa com 0. Aí ele cria a variável linha, que é uma lista com 2 zeros também. J começa com 0 e ele está me pedindo os elementos já. 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, 1, 2. Ó, tá lá, 1 e o 2. Ele vai armazenar isso aqui, ó, na variável A. Quer ver, ó? Ó, aí recebe linha. Quer ver? Ó, linha 10, ó. Pronto. A variável A, o primeiro elemento, é o 1, 2. Next, o I agora vale 1. Next, linha zerou de novo. Next, ele está me pedindo 3, submit. Next. 4, submit. Pronto, tá lá, 3 e 4. Que ele vai agora armazenar na lista A maiúsculo. Quer ver, ó? Pronto, olha que beleza, gente. Estão vendo? A lista A tem 2 elementos. O primeiro elemento é o 1, 2, que é a primeira linha da matriz A.
E o segundo elemento é o 3 e o 4. Né? Lembram do slide? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, assim, armazenar os dados, eu penso que eu estou conseguindo, né? Olha lá, a entrada de dados, ó, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Ó, igualzinho tem lá no The Huxley. 1, 2, aliás, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alguma dúvida com relação a essa entrada de dados? Eu acho que entrar com os dados a gente consegue, né? Mas aí talvez venha a parte mais difícil agora, né? Que é criar aquele vetor B com os elementos que são múltiplos de X da diagonal principal, né? Eu não sei nem quantos elementos tem em B. Na verdade, pode ser que B seja vazio, né, gente? Pode ser que B seja vazio. E agora, hein? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Fala B maiúsculo, né? Eu vou colocar B maiúsculo mesmo. Tá, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Olha como eu vou fazer. Eu vou dizer que... Não, B maiúsculo. B é uma lista vazia. Eu não sei quantos elementos tem. Pode ser que não tenha nenhum, né? Inclusive. Não é vezes N, né? Não é 0 vezes N, não é assim. Ou seria 0 vezes N se todos os elementos da diagonal principal fossem múltiplos de X, né? Mas eu não sei se são. Então, B recebe vazio. Tá bom. Tá? Agora, eu não preciso fazer fora, não, sabe? Eu posso fazer aqui, ó. Posso fazer aqui, ó. B recebe vazio. E detalhe, toda vez que eu entrar com todos os elementos de uma linha, eu já tenho o elemento da diagonal principal, né? Se eu entrei com todos os elementos da linha, eu entrei também com o elemento da diagonal principal. Então, eu posso fazer... Como é que eu sei que um número é múltiplo de outro? Eu posso usar aquele porcentagem, né? Ó, vê se vocês concordam comigo. Eu estou pensando em fazer assim, ó. Deixa eu pensar aqui, ó. Ó, if... Quem é o elemento da diagonal principal, né? É o A e... olha, A e I. Vê se vocês concordam comigo, gente. O elemento da diagonal principal é o elemento A e I. Linha I, coluna I. Né? Se o elemento da diagonal principal, porcentagem X, ficou muito grudado, né? Porcentagem X for igual a 0, vê se vocês vão concordar comigo. Não, que 3. 3 não. X, né? If A e I, porcentagem X for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão do A e I por X for igual a 0, mais uma vez, viu, gente? O elemento da diagonal principal é onde a linha é igual à coluna, né? Olhem lá no slide, o elemento da diagonal principal é o elemento A11, né? Ou A00, né? Se quiserem. O outro elemento da diagonal principal é o A22, ou então A11, né? Se preferirem. Então, o elemento da diagonal principal sempre é o elemento onde a linha é igual à coluna. Linha I, coluna I, né? É o elemento da diagonal principal. Eu já entrei com todos os elementos da linha, eu tenho o elemento da diagonal principal. Quer dizer, se o A e I, porcentagem X, for igual a 0, é porque aquele elemento, ele é múltiplo de X, né? Então, eu tenho que colocar ele na lista B. Como faz isso? B recebe o que tinha antes, acrescido
do A e I. Vê se vocês concordam comigo. A e I. If A e I, porcentagem X for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão do A e I, que é o elemento da diagonal principal, por X for igual a 0, se for múltiplo, né, de X, o B recebe o que tinha antes acrescido do A e I. Eu acho que isso aqui está certo. Agora, tem um problema aqui, viu? E se não tiver nenhum, né? Não era bom a gente ir contando quantos elementos tem? Eu acho melhor fazer isso, viu, gente? Eu acho melhor a gente criar um contador aqui fora, ó, que começa com 0. E cada vez que eu encontro um elemento da diagonal principal, que é múltiplo de x, conte, recebe conte mais 1. Porque aí eu vou saber qual a dimensão desse vetor B. Entendeu? Toda vez que eu encontro um elemento da diagonal principal, que é múltiplo de x, eu acrescento a unidade em conte, né? Fazendo um somatório. O Matheus ainda está com dúvida com relação à parte da concatenação, né? Matheus, é o seguinte, ó. Eu criei inicialmente o vetor B, ele nulo, ele vazio, aliás, não é nulo, ele vazio, ele é um empty, né? Empty list. Tá. Cada vez que eu encontro um elemento da diagonal principal que é múltiplo de x, eu vou concatenar esse elemento na lista B. Então, B recebe o que tinha antes, acrescido desse elemento da diagonal principal, que é múltiplo de x, né? Ele só vai fazer isso se o A e I, porcentagem x, for igual a 0. E eu estou contabilizando quantas vezes isso acontece, ou seja, quantos elementos tem em B, né? Eu não sei se ficou mais claro agora, né, Matheus? Ok, beleza. Ok, gente, olha, eu também estou achando que isso aqui está certo. A única coisa que falta agora é a gente imprimir esse B na mesma linha. Na verdade, eu tenho que fazer uma estrutura condicional aqui fora de tudo. Ó, if conte for igual a 0, ou seja, se não teve nenhum elemento da diagonal principal que fosse múltiplo de x, ele vai print nmdx, não, x, não é isso? Eu acho que é isso, né? nmdx, tudo maiúsculo, tá? Agora, se não, o que ele vai fazer? Ele vai printar, né, os elementos de B, sendo que o problema é que ele pede na mesma linha, né? Isso é um problema, viu, gente? Sabe por quê? Porque, olha só, se eu colocar simplesmente print... Não, aqui, primeiro que eu tenho que ter uma estrutura de repetição, né? Tem que ter um for e in range... Não é em range n, é em range conte. Porque são os elementos de B, né? Ele vai printar o B índice I. Vamos dar uma olhada para ver se a gente entende isso aqui, ó. Ó, se o conte é 0, é porque não teve nenhum elemento da diagonal principal que fosse múltiplo de x. Então, ele continuou 0 lá, né? Então, ele print nmdx. Se não, é porque tem
elementos em B a serem impressos? Quantos? Tem conte elementos. Então, for i in range conte, ok? Print B índice i. Sendo que se eu fizer só isso, gente, olha o que vai acontecer. Vamos rodar para a gente entender o programa como ele está até agora, né? Eu vou rodar o primeiro exemplo que dá NMDX, tá? Então, linha 1 é 2 e 3, né? Submit, tá lá linha 1, 2, 3. Next, o N é 2, o X é 3. Next, transformou N para inteiro, transformou X para inteiro. O A, 0, 0. Next, o B, olha lá. O B é uma empty list. Ó, B é uma lista vazia, né? Conte começa com 0. I começa com 0. Linha é 0, 0. J começa com 0. Ele está me pedindo agora os elementos da primeira linha, que é 1. É 1, 2, 3, 4, né? Ó, 1, olha lá, 1. Next, 2. Next, a em si recebe o linha. Next, ó, pronto, foi lá, 1, 2, né? Next, o I agora vai ser 1, o linha zerou. Next, o J é 0. É o 3 e o 4. Então, submit, olha lá o 3. Isso aqui a gente tinha feito já, né? Olha lá o 4. Armazena na matriz A, ainda não? Pronto, agora armazenou na matriz A. E agora ele vai checar. Aliás, ele já estava checando, né, gente? Quando ele fez a primeira linha, é porque eu nem percebi aqui, mas quando ele fez a primeira linha, ele checou se o A00 era múltiplo de 2, de x, né? De 3, aliás, né? Não é. Então, o conte continuou 0 lá, né? Ele vai fazer a mesma coisa agora para a segunda linha. Não é também. Então, saiu da estrutura de repetição. Ó. O conte continua como 0. Ó. If conte é igual a 0, que é, ele vai print aqui NMDX. Quer ver? Ó? Next, olha lá, ó, NMDX. E acabou a história, acabou o programa. Né? Então, deu certo lá para aquele primeiro exemplo. Vamos fazer para o segundo exemplo agora. Visualize, né, um pouquinho maior aqui, ó. É 3 e 2, né? Submit. Vou colocar last, tá? Last, que aí ele já está me pedindo os elementos, né? Quais são os elementos, gente? Posso olhar no slide, mas enfim, é 1, 3, 4. Olha no slide, vai. Não, 2, 1, 3, né? Por que eu falei 1, 3, 4, hein? Não, é 2, 1, 3, Então tá, é assim. 2, 1, 3, né? E eu quero que ele venha para cá. Então, ó, 2, 1, 3. Pronto, ó. 2, 1, 3 é a linha, ok? Tá certo? É isso mesmo? 2, 1, 3, isso. Ok. Next. O A tá vazio. Tá vazio não, é 0, 0, né? Mas ele vai pegar a linha e vai jogar como primeiro elemento de A. Olha lá, fez isso, né? E agora ele vai checar se o A e I, ou seja, se o A00 é múltiplo de X, né? E vai ser, né? Porque o X vale 2 e o A00 vale 2, então vai dar bom isso aqui, ó. Olha lá, ó. Presta atenção nisso, hein? O B, que era uma empty list, não vai ser mais uma empty list. Ele ganhou um elementinho lá, ó. Seta para todo lado aqui, né, gente? Ó. O B agora tem lá o 2 armazenado, né? E o conte vai receber conte mais 1, quer ver, ó?
Opa, o conte foi para 1. Não é mais 0, né? E aí começa tudo de novo, gente, ó. Vamos colocar os elementos agora da segunda linha, né? 4, 5, 6, ó. Então, 4, 5, 6. Next, olha lá o 4, 5, 6, tá? Ele vai armazenar no A. Ó, o segundo elemento de A tá 0, né? Mas vai ser o 4, 5, 6 agora. Olha lá. 4, 5, 6. E agora ele vai checar se o A e I, ou seja, se o A 1, 1, né? O A 1, 1, gente, é o 5, ó, tá certo? Ó, 5 é o A 1, 1, né? Começa do 0. Aqui, então, é a matriz A, certo? Pronto. Ele vai checar se o A11, que é o segundo elemento da diagonal principal, se ele é múltiplo de 2. Não é não, né? 5 não é múltiplo de 2. Então, foi embora. Ok? Pronto. E aí vai, ó. Agora, a última linha. Qual é a última linha? 7, 9, 8. Então, 7... 9, 8, 7, 9, 8, né? Ó, 7, 9, 8. Ele vai armazenar no A. Ó, o último elemento ainda está nulo, né? Não, agora não. Agora o último elemento é o 7, 9, 8, né? E ele vai checar se o elemento A e I, no caso o I é 2, o A2, 2. O A2, 2, gente, é o 8, ó. Vamos lá, 8, ó. A, 2, 2. Esse A22 é múltiplo de 2? Sim. 8 é múltiplo de 2, sim. O resto da divisão de 8 por 2 é 0. Ó. Ó, o B, que só tinha o 2, vai ser acrescido do 8 agora. Quer ver? Cadê? Não sei quando... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. O B agora é o 2 e o 8, gente. E o conte recebe conte mais 1. 1 mais 1, 2, ó. E acho que eu errei uma coisa aqui. Não. Não, está certo, tá certo. É range conte, tá certo. 2 elementos, tá. Tá certo. Pronto, aqui, ó, next. Pronto, ele vai para impressão agora aqui, ó. O B tá pronto, ó, 2 e 8, ó. If conte é igual a 0? Não, nada disso. Conte é 2. Não é NMDX, não, isso aqui, ó. Else, for e in range, conte, print, B índice I. Mas sabe qual é o problema? Ele está imprimindo, ele vai imprimir, esse é o problema, ó, na forma de coluna. Ó, 2 e o 8 lá, ó. 2 e 8, ó. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer, 2 e 8, gente, tá vendo? Se eu não me atentasse para isso, eu já vou jogar lá, até por conta da hora, tá? Ó, vou copiar isso aqui e vou jogar lá na hora de enviar a resposta, tá? Vocês vão ver que tem um detalhezinho aqui, tá? Esse negócio do end aqui que a gente vai ter que mudar, tá? Depois a gente vê isso aqui. Ó, se eu colocar do jeito que eu fiz, mandar executar o código, muito bem, ela executa, vai sair lá o 2 e o 8, ó, em forma de coluna. Se eu enviar a resposta, ele vai dar erro. Ó, deu erro. O programa não produziu a saída esperada. É interessante, né? No progresso, 3 casos deram corretos. Porém, o primeiro caso deu errado. No primeiro caso, errado, que é aquele 3, 2, né? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. A resposta esperada era 2 e 8. Olha como saiu a minha, ó. Na forma de coluna, né?
Temos que consertar isso. E como é que conserta? Eu não vou fazer mistério com vocês, eu vou direto aqui, ó. Essa forma de imprimir, né? Ele embute um parâmetro que seria esse daqui, ó. End é igual a, eu acho que é isso aqui, é igual a pula uma linha. O end, o final do print, é pula uma linha, que é barra ao contrário, eu acho que é barra ao contrário N, viu, gente? É barra ao contrário N, ele pula uma linha. Deixa eu executar o código de novo. Deu o 2 e o 8 do mesmo jeito, enviar a resposta. Olha lá, 2 e 8 do mesmo jeito, tá? Então, perceberam? Nada mudou. Porque esse parâmetro end, aqui, ó, do print, é a opção padrão. Mas você pode mudar. Você pode dizer que no final do print, o que ele vai fazer é colocar um espaço e não uma pulada de linha. Pulada de linha, vocês viram, é barra ao contrário N, né? Vai dar certo, gente. Agora, no último minuto, quer ver, ó? Executar o código. Tô torcendo para que dê certo. Tô com fome. Só porque eu falei que tava com fome. Nunca deixe o computador saber que você tá com pressa, gente. Nunca. Bom, mas enfim, olha a diferença, ó. 2 e 8, ó. 2 espaço 8, né? Envia a resposta agora, e aí, problema resolvido com sucesso, gente. Almoço garantido, ó. Os 4 casos corretos, né? Todo mundo